Olá, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, bom dia. O evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 3 de outubro, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. No evangelho de hoje, nós temos o envio dos outros 72 discípulos à missão, o que revela que, além dos 12, Jesus enviou e continua a enviar homens e mulheres para a construção do seu reino. No texto de hoje, além do envio desses 72, Jesus coloca as condições para o exercício da missão: não levar nada pelo caminho. E, por fim, pede aos discípulos que não se prendam às rejeições que enfrentarem ao longo do caminho. E essa angústia dos discípulos também é a nossa angústia. Sofremos e paralisamos diante dos que não querem ouvir e acolher a palavra de Deus. Mas Jesus deixa muito claro que os que não querem ouvirem, não acolherem a palavra, não o acolherem, terão que assumir as consequências de suas escolhas. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Ou seja, não obrigar ou insistir com aqueles que não querem. Gastemos energia com os que querem, que estão dispostos e abertos ao Evangelho. E por fim, eu ainda chamo a atenção para aquilo que ouvimos logo no início do Evangelho, que Jesus enviou os discípulos 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Ou seja, não somos enviados a lugares quaisquer, de menor importância, mas aonde o próprio Cristo devia ir. Sendo assim, precisamos nos esforçarmos diariamente para sermos em todos os lugares cristãos de fato e não apenas de nome, pois em todos os lugares, ainda que de modo bem limitado, nós antecipamos a imagem do próprio Cristo. Diante disso, nos perguntemos como a nossa presença tem apresentado Cristo às pessoas. Temos sido uma imagem coerente de Cristo, como ele foi de Deus? Que ao longo do dia de hoje consigamos viver essas palavras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.